Oi, eu sou a Lady. E eu sou a Raquel. E esse é o nosso Diário das 6 aos 30. É porque a vida começa às 6 da manhã. E a gente ainda tá tentando entender como que ela funciona depois dos 30. Já vamos começar assim o episódio. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Diário das 6 aos 30. Eu acho muito digno esse começo de episódio. Eu também. Eu tô muito feliz que eu não esqueci hoje. Não esqueceu o quê? O começo. Ah, é, porque toda semana a gente tenta umas 3, 4 vezes. É a Bluey. É a Bluey, é que é um tópico que tem um lugarzinho especial no nosso coração. Tá ali, ó. Junto. Eu já falei? É o tópico de hoje. Sim, falaremos sobre Bluey. Que no caso é um meu Deus, Tópico. é um tópico muito digno. Muito digno, porque a gente ama azul. Vamos começar por aí. Bluey. É o top 3 cores favoritas. É uma das poucas coisas. Eu quero muito que você grave a reação do Dudu quando eu ouvi essa frase. Quando ele ouviu. Para de dar para de dar brecha pro... Ninguém vai entender, só gente. É piada interna. Quer se expor? Se expor. Dia, daqui a um ano. Vocês me perguntam daqui a um ano. Porque daqui a um ano a gente vai ser melhor amigo. Nós duas e todos vocês. Aí eu conto. O que eu tava falando? Azul é a nossa cor favorita. Azul é top 3 cores preferidas. Não, e tudo virou azul ultimamente, né? Tudo tem azul. A gente foi postar um Reels pra anunciar o podcast. A música do Não, foi antes? Do J Balvin. É verdade, Blue. Chama Azul. Azul, se chama Azul. Aí uma vez a gente postou um look do dia. Nós que dois a gente azul. Falou. Nós dois estávamos de azul e a música era alguma coisa com azul. E a gente postou sem perceber. É. Aí essa semana, né? Semana o quê? Uns 10 dias atrás, o Lagoon lançou um CD novo. Ei, muito bom. Eu não ouvi ainda. É muito, muito, Na verdade, muito bom mesmo. Nunca eu escuto. E aí, uma das músicas do CD chama Baby Blue. Todo mundo gosta de azul agora. Todo mundo gosta de azul. Tem o... Azul é o novo preto. Azul é Pois básico. é. Eu usei um vestido azul num casamento agora há pouco. Tentando dar um high five. Não, eu só tava tentando mostrar que eu quero 20 fotos. 20 fotos de Eu tentando dar um high Desculpa five aí, nela. ô pessoal do Spotify, desculpa, eu tava fazendo minha mão que a gente faz no YouTube quando vai mostrar a foto. E eu fiz minha mão tipo 10 vezes porque a Lady, com todo muito respeito ao meu amigo Dudu, meu Deus, que mulher. É minha amiga. Tava muito bonita. Eu acho que a partir de agora eu só vou usar azul. Quando eu for comprar roupas assim, tipo casamento, vou sempre procurar azul. Eu sempre gostei, mas eu acho que aquele ali foi tipo, é isso, eu gosto de azul. Pausa pra foto. Spotify vai pro YouTube, ver a Lady. Ela tava... Meu Deus, eu gostaria... no nível que a Lady é azul, eu sou lilás. Pois é. Se você tá no Aí YouTube, o meu celular, você tá vendo. a capa é verde, mas ele é lilás também. Tudo lilás. A minha irmã gosta bastante também de lilás. Eu sempre gostei mais de rosa. Claro que ela gosta de lilás, ela tem bom gosto. Ela nasceu tua irmã, nasceu filha da Adriana. Exatamente. Maria. Como que é Zanza? Tia Zanza! Prazer. A Adriana falou pra eu perguntar da senhora e agora a gente já ouvi falar de você também. Já virou besties. A gente tem que E falar. ela escuta a gente. Pois é, beijo, tia Zanza. Mua. Eu me sinto muito na Globo. Ai, vamos botar a foto da tia Zanza. Tem que botar. Tem que colocar, é digno. Ela podia ser minha tia, porque minhas tias são tudo com Z também. Pois é, mas é que é Elisângela. Mas aí é Zanza. Podia, tipo assim... É isso. Um dia a gente fala. Onde a gente entra. Mas então, o tópico de hoje a gente queria azul, do jeito que a conversar. gente tá indo, é azul, né? Azul, cores. Mas como a gente fala muito sobre rotina e coisa que é do nosso dia a dia, Bluey faz parte do nosso dia a dia. Muito. Porque um dos principais motivos... Um dos principais motivos é porque eu não deixo a Catarina assistir qualquer coisa.
é uma lista muito limitada de coisas que eu deixo ela ver TV. A Catarina assiste 3 coisas. Bluey, Miss Rachel e Frutas Pulando. É isso. Basicamente. E aí ela teve uma fase que eu mostrei pra ela Encanto. Ela assiste Encanto e Moana. Só que aí Moana é 2, 3 musiquinhas, só que ela não gosta do resto, porque é meio assustador pra ela. Ela tem 2 anos e meio. Mas aí ela meio que enjoou do Encanto. Teve uma época que era Frozen. Aí a gente só... Quando eu colocava uma coisa pra ela ver, era Frozen. Mas agora é praticamente Bluey. E aí, como ela tá falando, ela tá aprendendo mais a falar, aí agora ela começa a repetir algumas coisas. O rolê esses dias eu vi alguém no Twitter falar mal de Bluey. Eu falei, aqui não. O que falaram mal? Você lembra? Eles estavam falando que não é bem feito. Não é bem feito? Tipo assim, que não compara com os desenhos da nossa época. Eu gostaria de falar que Bluey compara assim. É o único. Não é bem feito em que sentido? Visualmente. Gente, eu acho incrível. Eu também. Mas é que eu sou, tipo, big fan. O rolê Bluey acaba, tipo assim, além de todas as piadas internas, Bluey meio que se tornou um assunto que tá nas coisas. Porque o que acontece? Tenho, né, Catarina e Bento. Mas dia desse eu tava tendo 1 a 1. Como que funciona? Aqui na base, ou nas bases de jogo, a gente tem pessoas que a gente conversa sobre o que tá acontecendo. Que a gente fala do que Deus tem compartilhado, das dificuldades, das alegrias. Tipo, pessoas que... A gente tem a mesma 1 a 1, que é a Johannica. Mas a base tem um grupo de pessoas que lideram a base. São 5 pessoas. E aí eu também converso com uma das pessoas desse grupo, que é o John Mansur, que eu falei dele no episódio passado. Ele é a pessoa que também cuida do café. E aí, porque eu comecei a fazer alguns trabalhos pro café, acabou que a gente começou a conversar. E aí, a gente tava tendo um papo, tipo, tava tendo 1 a 1, falando um negócio mal profundo. Eu tava falando do meu pai. E aí ele falou assim, você já assistiu Bluey? Eu falei, é isso. E a gente tava falando, ele falou que ele aprende muito sobre ser um bom pai assistindo o pai da Bluey. Eu gosto demais do Bandit. É o pai. E aí a mãe é a Chile. Mas a Catarina chama de mãe e pai, então eu só... mãe e pai. E aí é a Bluey e a Bingo. E aí a Bingo é a irmã mais nova. Que eu achava que era tudo homem. Do nada, a Bingo é mulher. Bingo e Bluey. Então, são 2 meninas. Só que pra gente, em português, Bluey e Bingo dá a impressão de que seja menino. Mas esse desenho é da Austrália. E sabe o que eu tava vendo esses dias? 2 caras, eu não faço a mínima ideia do nome deles, o que eles são, o que eles fazem. Eu acho que eles são pais. Eles fizeram uma série no YouTube reagindo aos episódios da Bluey. Eu mandei pra você alguma vez já. Aí eu encontrei eles nos Reels, no Instagram. E aí eles assistem os episódios. Mandou. Eu te mandei. Eles assistiram as 3 temporadas inteiras. E aí, volta e meia, aparece pra mim no Instagram, eles chorando. Chorando de, tipo assim, não conseguir respirar assistindo aquele negócio. Porque é o seguinte, ó. Eu provavelmente poderia ter feito um pouco de research pra poder trazer mais informações pra vocês. Mas hoje à tarde que a gente decidiu que esse ia ser um dos tópicos. Eu acho que tipo assim, a gente nem precisa falar de trazer informação do desenho. A gente pode falar da gente, que a gente chorando com Bluey já Então, mas é que eu não sei quem são os criadores, mas eu imagino que sejam pais. Eles devem ter filho. Não tem outra explicação. Você tem que ter passado pela vida de maternidade e paternidade para você conseguir criar um desenho em que pais consigam se conectar assistindo e as crianças conseguem e se divertem assistindo. Porque todos os tópicos tem coisa que você tá sentado assistindo que você tá assim, caraca. Sim, os criadores...
Sim, os criadores de Bluey são pais, especialmente Joe Broom, criador principal da série. Ele é pai de 2 filhas, e a inspiração para Bluey veio justamente da sua experiência como pai e da maneira como ele via a imaginação e as brincadeiras entre pais e filhos, além da sua própria casa. Além disso, a produtora Lud Studio, responsável por Bluey, também é composta por uma equipe onde muitos são pais e mães, o que contribui para o tom autêntico e emocionalmente verdadeiro dos episódios. Tá vendo? Tá vendo? Aí é que tá. E aí eu já vi várias piadinhas do pessoal assim na internet. Eu sentei com meu filho pra assistir a Blue e meu filho desapareceu e eu ainda tô aqui sentada assistindo. Porque pega a tua atenção. Tudo tem alguma história, tudo tem alguma coisa por trás. E o que eu gosto também é que não é o tipo de desenho que tá tipo assim... tem que ser inclusivo, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, é literalmente uma família, pai, mãe, 2 meninas. Elas vão pra escola, tem outras crianças, tem o ciclo de amigos, tem o vô, tem a avó, tem o tio, a tia, tem as tia primas. estéreo. Tem a tia que não pode ter filho. Aí no final, no último episódio, ela aparece grávida. É muito bonitinho. Tem muita coisa assim que eu assistindo, eu tava... Eu lembro o primeiro episódio que eu chorei. Qual que foi? O que o pai promete que vai levar elas pra biblioteca. Só que o dia é muito corrido e aí ele não consegue levar elas pra biblioteca. E aí elas ficam chateadas porque ele prometeu algo e não cumpriu. E aí, meio que o episódio gira em torno de, tipo, pô, você me prometeu uma coisa e não cumpriu. E aí ele tenta provar que ele queria cumprir, que ele só não conseguiu por conta do tempo. E aí no final acontecem coisas. E aí a última cena, elas deitando pra dormir, ele apagando a luz do quarto, ele falando, prometo que eu vou amar vocês pra sempre. E aí o que acontece? Meu pai, ele sempre... Todo episódio falando aqui do meu pai, mas enfim. Meu pai fala em toda... Quase sempre, assim, eu já ouvi ele falar muitas vezes sobre quando ele dá aula ou quando ele prega, sobre como, desde muito novo, ele ensinou pra gente que se ele prometesse, ele ia cumprir. Então, eu vejo o Lucas fazer coisa... Lucas, eu tenho um irmão de 10 anos de idade. O nome dele é Lucas. Ele vai fazer 10 anos agora, em julho. E aí, eu tenho mais 2 irmãos, Pedro e Gabriel. E eu, né? A gente, entre eu, Pedro e Gabriel, tem 6 anos de diferença. E Lucas, eu sou 21 anos mais velha que Lucas. E pra mim é muito forte, porque meu pai é tão verdadeiro. Ui. Ah, tá. Nossa, a matemática no momento. Por um momento fez o quê? 21 anos. O Lucas nasceu, eu já tava na Jocum há 3, 4 anos. Caramba. E aí, meu pai, ele... é muito bonitinho ver que, tipo, ele sempre foi muito fiel com essas coisas de se eu compro, eu comprometo, assim. E ele foi tão fiel com isso, que é uma coisa que eu fiz, Gabriel fez, Pedro fez. Até hoje, assim. Tipo, você promete? Ele falou, prometo. A gente descansa, porque a gente sabe que ele vai cumprir. E eu vejo o Lucas fazer a mesma coisa. O Lucas fala, pai, a gente pode passar em tal lugar? Aí meu pai fala, pode? Ele falou, você promete? E aí, quando meu pai fala, eu prometo, ele sabe. E aí, às vezes, ele cobra, ele fala, pai, mas o senhor prometeu? E isso é uma coisa que a gente também fazia, assim. E aí, quando eu vi ele falando que ele prometia que ia amar eles pra sempre, porque assim... eu chorei, tipo assim. Eu falei, caraca, que isso? Eu acho que pra mim, um dos... eu acho muito bonito. Esse episódio é... Pras crianças... Porque a Blue e a Bingo começam a fazer coisa pra provocar tipo assim, o pai e a mãe ter que cumprir promessas e aí eles acabam em situações, né? Mas a história, no final das contas a mãe fala bem assim, vocês precisam entender que se vocês não cumprirem as promessas que vocês fazem, nada no mundo é possível. Então, tudo é na questão de confiança. Então, quando você faz uma promessa... ou alguém te faz uma promessa, se você quebra a confiança, como que as coisas vão acontecer? É muito, muito profundo. E daí, acontece uma situação em que a Blue, ela entende, ok, é verdade. Eu posso acreditar quando alguém promete, eu preciso manter minha palavra. É muito bonitinho. E aí, quando a gente traz, assim, pra coisas que já aconteceram com a gente, é realidade muito... toca o coração. Eu acho que o primeiro ou o segundo episódio... Eu acho que é o primeiro episódio da primeira temporada. É sobre
elas brincando com aquele... Tipo um tecladinho que faz barulho, que bate assim. Eu esqueci, xilofone que chama? Não sei, mas você brincou com o Bento com ele. A gente tem um desse lá em casa. Primeira temporada, primeiro episódio, a primeira vez que eu coloquei pra Catarina assistir, eu sentei junto com ela. Porque a gente tem que ver o que as crianças estão assistindo, né? A gente tem que estar acompanhando. E aí, a irmã da Blue e a Bingo, ela congela a irmã lá na brincadeira que elas estão fazendo. E aí ela fala assim... eu não lembro exatamente as palavras, mas é tipo... eu vou descongelar você, mas eu preciso que você me prometa que você vai deixar eu brincar com você. Porque você fica me excluindo das brincadeiras e tal. E aí, é um momento tão... Simples. Tender. Como é que é tender? É tipo tão... Gentil. Eu não... Enfim, é um momento tão simples, mas que aqueceu meu coração. Porque às vezes eu fico pensando, né, dinâmica entre meus filhos, ou então quando a Catarina for pra escola, o Ben for pra escola. Eu não quero que eles passem, eu não quero que eles se sintam excluídos. Eu não quero... Como mãe, eu não quero que eles tenham que passar por nenhum tipo de dificuldade ou algo que vai deixar eles tristes. O que, né, não é real, mas meu coração de mãe. Mas eu achei tão bonitinho. A primeira vez que eu assisti, eu tava assim... eu não vou dar conta de assistir esse negócio todo. Porque logo no primeiro episódio, e eu vi várias mães, antes mesmo de eu ter a Catarina, várias mães falando, eu amo aquele desenho. Os meus filhos assistem, mas eu também choro junto. E eles estão dando risada, achando a coisa mais incrível. E aí, quando eu sento o primeiro episódio da primeira temporada, eu fico assim, caraca. Muito do episódio que é aniversário do pai. E a Bingo quer fazer omelete. Quer fazer o café da manhã na cama. E aí, a Bingo faz um caos. Ela quebra o ovo com a casca dentro. Gente, eu queria falar que eu nunca assisti Blue sozinha. Eu assisto tudo com a Catarina. É que às vezes tu aparece os horários que você consegue lá em casa. Porque eu só passei no horário que a Catarina pode assistir. Mas... E aí ela faz um caos. E aí a mãe só quer que o café da manhã saia. E o pai tá morrendo de fome. Ele só quer que o café da manhã saia também. E a Bingo tá fazendo um caos porque ela só quer ajudar. E aí a mãe tenta ter paciência, até a hora que ela pede assim pra Bingo parar. E ela fala que ela vai fazer. E ela faz o omelete perfeito. Tudo limpo, tudo lindo. E aí ela vê e a Bingo tá tipo assim, nossa, é verdade, né? Eu só tô te atrapalhando. Aí a mãe vai e joga o omelete fora. E deixa a Bingo fazer com a bagunça, com a casca quebrada, mas pra ela fazer parte do aniversário do pai. E aí... Mas acho que pra mim é muito forte isso de ensinar a fazer, sabe? Aquele negócio de ensinar a criança no caminho que deve andar. Pra mim, os criadores da Blue são tudo crente. Talvez eles sejam. Eu tô aqui, pode ser uma besteira que eu tô falando, mas... eu acho que tem tanto princípio bíblico. Eu também tem tanto princípio, assim... legal, e aí pra mim esse episódio é um daqueles que tipo assim ensina a criança no caminho que deve andar, seja kind, seja gentil com seu filho, tem paciência porque ele tá aprendendo. E eu acho que um dia desses eu vi tipo assim alguém na internet falando, tem paciência com sua mãe, tem paciência com seu pai, porque é também a primeira vez que eles estão vivendo. E aí quando eu vejo a Blue, eu acho que eu consigo entender isso, tipo assim, a minha mãe tá sendo mãe pela primeira vez. Porque é a primeira vez que ela tá aqui. Sendo alguma coisa, assim, sabe? O meu pai, primeira vez que tá aqui. E aí, quando eu vejo... Porque eu não sou mãe. Mas quando eu vejo os pais da Blue e as lutas deles... Tentando lidar com a paternidade, né? Maternidade junto com as meninas. Pra mim, esse episódio é um dos que mais... mostra disso, assim, de... é isso. Vem cá... Faz a bagunça, mas aprende. Tipo assim, não é passando pano pra bagunça, mas tipo assim, a gente vai limpar, mas primeiro, então aprende. Eu fico muito lindo. Tem um episódio pra mim que eu acho que é um dos mais especiais, que se chama Competição de Bebês. Que conta e mostra o começo, logo que eles se tornaram pais. Que tem a Blue pequenininha. Quando a Blue é bebezinha. É o último episódio da terceira temporada. Não. Da terceira temporada? Eu não... É o último episódio de alguma temporada, não é não?
Eu não Ah, sei. não, que ela parece grande, que é o último episódio. Isso, que ela tem o bebê dela. É. Ai, gente, muito bonitinho. Esse episódio é a Tilly, a mãe, contando pras meninas como foi quando a Bluey nasceu e ela levava pro grupo de mães. Ela levava a Bluey no grupo de mães. Então era ela e mais outras 2, 3 mães brincando uma vez por semana juntas com os bebês e tal. E aí ela fala que a Bluey virou primeiro. Né? Tipo, tava de barriga, virou barriga pra cima. E aí a Bluey fica toda feliz. Ah, eu fui a primeira bebê e tal. E aí, porque no começo do episódio, a Bluey fica perguntando: eu sou melhor que a fulana? E aí ela fala: não, você consegue tão bem quanto ela. Aí ela: não, mas a fulana não consegue ir de trás pra frente. Aí a mãe fala: filha, faça a sua própria competição. E daí ela fica assim: como assim minha própria competição? Daí ela compita com você mesmo, tipo, vai no seu tempo. O importante é você ir melhorando, mas é você. E aí ela vai explicando como que foi, como essa amiga dela que ela tava comparando, as duas se conhecem desde que elas eram bem bebezinhas. Então ela vai falando que essa menina que não consegue pular, tipo, de um brinquedo pro outro, engatinhou primeiro, falou primeiro, sentou primeiro, começou a andar primeiro. Só que tudo isso é muito engraçado quando você vê, tipo, a Tilly tentando fazer a Bluey engatinhar. Só que aí a Bluey começa a engatinhar de ré. Só que nisso tudo mostra a frustração da Tilly, que é a mãe. Tipo assim, o que eu tô fazendo de errado? Por que meu filho não consegue fazer desse jeito? Por que tá demorando tanto? E aí ela ainda brinca que ela fala: mas eu tava determinada a fazer você andar antes da Judo, eu acho que é o nome da amiguinha. Mas ela fala assim: eu tava determinada a fazer você andar antes da mãe da Judo. Aí ela: quero dizer, a Judo. Por causa que ela tava querendo, naquele momento ela tava assim: eu precisava ser a melhor mãe, eu precisava saber tudo o que ia acontecer. E aí no final vem uma outra mãe, chega e conversa com ela e fala, foi visitar, porque ela não tinha ido no grupo de mães. E daí ela chega e fala que ela tem, tipo, 7, 8 filhos, que foi... ela compartilha algumas coisas, né? E daí a Tilly fala assim: nossa, 7, 8 crianças, você deve ter aprendido tanta coisa. Aí a mãe, bonitinha, vira pra ela e fala assim: eu aprendi, mas você só precisa aprender uma coisa. Você tá indo muito bem. Aí eu, pô... Eu começo a chorar. A primeira vez que eu assisti esse episódio, eu chegava a soluçar. Por causa que você vai vendo passo a passo, tipo, todas as dificuldades. Aí mostra, tipo, eles sem dormir. É muito genial. É muito genial. E aí eu fiquei assim, caramba, todas as mães passam por isso. E é muito incrível ver um desenho pra criança que consegue tocar o teu coração e você consegue se enxergar nessas coisas que estão acontecendo. Eu fico emocionada só de falar. Com razão. Muito bonitinho. Assim, você tá indo muito bem. Obrigada. Batendo no ombro. Good job. All done. Oh, well done. Well done. Eu acho muito bonitinho como consegue ser profundo. Ao mesmo tempo, eu acho muito bonitinho que eles são cachorros, mas que os gatos são animais. Pois é. É muito hilário. Que os cachorros falam e os gatos não. Os gatos não falam, mas Aí tem uns episódios que eles falam: ei, senta direito, come direitinho, não sei o que, vocês não são animais. Vocês não são animais, eu. Gente, desculpa toda a tosse. Aqui na base está com uma virose maravilhosa. Passei 3 dias de cama com febre. Muito bom. Então, tô tentando não tossir, mas sério. Você passou já Agora é só melhorar mais um pouco. Mas é isso. Pois é, mas tudo... eu acho que todo episódio que você assiste daquele negócio, você consegue... Eu gosto muito de ver a relação delas duas também como irmãs. Acho que
Como gente que cresceu com o irmão, né? Eu gosto muito de ver como... às vezes elas têm as questões delas, mas como elas tentam ser criativas juntas, assim. Como elas tentam... como elas crescem juntas. Eu acho muito bonitinho. Elas são muito parceiras, né? Elas sempre estão ali uma pela outra. E mesmo quando elas discordam, ou uma fica chateada, a outra vai lá e fala, me desculpa por ter feito isso. Ou então, como é que eu posso te ajudar? É muito linda a relação delas duas, com certeza. Eu acho... não sei. Eu acho que é muito bonitinho no todo. Eu gosto tanto desse negócio que a gente tá tendo um seminário essa semana. E aí, segunda-feira, eu tava lá no seminário. Escola de O seminário de documentário. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Fique atento. Atento. Mas eu só sentei na sala na segunda-feira de manhã. E aí, o resto da semana eu vou estar lá de manhã de novo. Mas hoje eu não tinha como. E daí, o único momento que eu acrescentei em algo na sala foi pra falar de um episódio da Bluey. Digno. Digno, com certeza. Mas aí, eu acho que uma das pessoas na sala olhou assim pra mim e falou, o que é Bluey? Aí eu olhei, tipo, tudo bem. E eu comecei a dar risada, porque eu achei que a pessoa tava brincando, né? Só que não faz parte da realidade de todo mundo. Então tem um episódio da Bluey, não sei o que, não sei o que. Aí eu contando do episódio. Aí a pessoa, mas o que é isso? Porque faz parte do meu vocabulário, praticamente. Faz parte do meu agora. Pois Quanto mais o seu. Porque é isso. Eu acho que é isso. Eu gosto de que é um desenho que ele acrescenta, que não passa só o tempo. Mas ele acrescenta, assim. Tem vez que a Blue e a Pingo são insuportáveis. Nossa, eu tenho tanta dó daquele pai. Tem. Mas eu gosto que sempre tem uma lição bonitinha. Mas isso é outra coisa que tem. Criança é criança. Então, tem horas que você tá tipo assim... O que eu acho muito legal também é que volta e meia elas falam... Vamos brincar de... sei lá, coceguinhas. E aí, a reação do pai, toda a ideia de brincadeira. Ele fala assim, não, coceguinha não. E eu, caraca, é muito real isso, porque não importa o tipo de brincadeira, não importa. Você sempre vai assim, caraca, lá vamos nós. E criança não cansa, né? Criança não. Às vezes eu vou brincar com a Catarina e eu fico assim, eu vou começar, ela vai ficar feliz, mas ela vai querer brincar isso aqui meia hora. A minha coluna não aguenta. É desse jeito. Mas eu acho isso muito legal também, de como eles trazem essa realidade, mas eles também te encorajam, tipo, você como pai, como mãe. Eles sempre têm uma forma criativa de solucionar as coisas. Ou então de manter a brincadeira, ou até mesmo quando eles não têm como ficar em casa brincando com eles. Eles fazem o possível e depois falam, ok, agora eu realmente preciso ir. Aí... elas ficam tristes, mas aí eles conversam alguma coisa, falam uma mensagem. E aí as crianças entendem que naquele momento precisa ser diferente. Não é exatamente da forma que eles querem. Mas eu acho que isso, na rotina, no dia a dia, como pai e mãe, a gente tá constantemente fazendo as mesmas coisas. Todos os dias, repetidamente. E aí você vê, sei lá... que dá pra você fazer de outra forma, sabe? É um encorajamento também. Às vezes eu penso... às vezes eu tô conversando com alguém, tipo, sei lá, tá eu e o Dudu conversando e aí o negócio tá passando na TV. E aí, às vezes eu tô ali falando com ele e aí começa um episódio que eu gosto. Aí eu paro. Aí eu viro assim pra TV e começo a escutar. Aí ele olha pra mim... e você tava falando e eu... tá, pera. Sim. Aí eu volto pra conversa. Daí ele, tu já assistiu, tipo, várias vezes esse negócio. Chega e fala, amiga, você tá assistindo esse episódio de novo? Porque são só 3 temporadas e os episódios são super curtos. Só que às vezes também a TV ficou ligada e a gente foi pro quarto. Ou então a gente foi fazer alguma coisa e a TV ficou lá. O que é outra coisa legal também, por causa que não existe uma coisa chamada desenho de baixo estímulo. Você já ouviu falar? Que são basicamente coisas assim que a criança não fica vidrada na TV, as cores são mais leves, o contraste não é tão intenso. Então ajuda. Tipo, TV não é ideal pra cabecinha das crianças.
Mas se você opta por deixar seus filhos assistirem TV, é sempre bom procurar algo que não vai ter um impacto tão grande, né? Que vai ser baixo impacto, que chama. Então, é legal isso também da Bluey, porque ela brinca junto, ela dança quando tem música. Não é aquela coisa, sabe? Quando as crianças ficam igual um zumbi na frente da TV. Não é esse tipo de coisa. Mas às vezes, tipo, em meia hora você assistiu, sei lá, uns 20 episódios, eu não sei. Porque é pouquíssimos minutos cada um. Então é fácil também de controlar. Porque você consegue pausar logo depois de alguns minutos. Tipo, acabou. Porque daí vai toda a trilha do final e tal. Bonitinho demais. Qual foi algum desenho de infância, assim, que você assistia bastante, você gostava? Tô pensando, pera aqui. Eu acho que pra mim não era desenho, mas eu amava assistir o Castelo Rá-Tim-Bum. Eu amava assistir Teca na TV. O que é Teca? Passava no TV Cultura também. TV Cultura também. Qual que era esse? Ela era uma menininha que, tipo assim, era o dia dela, assim, sabe? Era bonitinho. Eu gostava de Madeline. Ela é Madeline. Tudo da TV Cultura. Eu gostava da TV Cultura. Era bom. Gostava dos desenhos. Aí depois meu pai colocou Disney. Eu tipo assim... E aí um novo mundo se abre. E aí eu comecei a Zac Efron. Mas... Looney Tunes, tipo, do Pernalonga, essas coisas, Pica-Pau. E eu acho que eu gostava muito de ver os desenhos que tipo assim, meu pai tinha assistido quando era criança, tipo, Tom e Jerry, essas coisas também. Eu tava lembrando que tinha aquele desenho do Jack Chan. Passava na Globo. Então, o que acontece? Eu estudava de manhã. Então, todas essas coisas de tipo TV Globinho, essas coisas, eu não tenho história disso. Bom Dia e Companhia. A gente só assistiu de sábado. Mas o resto, lá em casa, a gente nunca estudou de tarde. Eu acho que até a quarta, quinta série, eu estudei de tarde. Depois eu fui pra manhã. Então, eu peguei toda essa fase do... A gente sempre estudou de manhã em casa. Então, tipo, a gente via coisa depois do almoço. Aí tinha que fazer tarefa. A gente brincou muito fora. Muito. Eu brinquei de boneca até uns 13 anos. 13, quase 14. Eu brincava bastante. Ainda mais que eu tinha uma irmã que era... Eu tenho uma irmã que é 5 anos mais nova que eu. Eu brinquei muito só, mas a gente brincava, tipo assim, Pedro e Gabriel vinha com o Max Steel, eu vinha com a Barbie, ou com a boneca, e já era uma cidade. Bom demais. Eu tive muito... Eu tenho bastante primo. Bastante. Tem, tipo... Crescendo, assim, eu tinha uns 4 primos. Todos muito mais novos que eu. Eu tenho uma prima... Que eu acho que agora ela tem 8 ou 9 anos. É a mais nova. E eu tenho quase 30. Tu falou bastante? Eu sou do Ceará, né? Eu tava esperando que tu me falasse, tipo assim... Não, porque a minha família... Porque eu tenho uma amiga que a família dela é, tipo assim... 80 negros, assim. 80 pessoas. Não, não é. Eu tenho 3 tios de um lado, 3 tios do outro, assim, do lado da minha família. Meu pai é um de 4 filhos, minha mãe é um de 4 filhos. Então, não é extremamente extenso, é pequeno comparado à tua extensão de família. Mas eu tive pelo menos meia dúzia de primos, né? Mas porque eu era mais velha, eu sempre tive... Você é a primeira? Eu sou a primeira, neta, sobrinha, filha. Então, todos os que vieram depois de mim... Dos dois lados? Dos dois lados. Bem mais novos que eu. Então, eu sempre tava ali na responsabilidade de inventar brincadeira, ficar de olho e tal. Não. A minha família, pro contexto que eu cresci, é pequena, não todo. Mas a gente... Quando eu escuto isso, eu sei que a gente não é. Porque meu pai é um de 6. Então, meu pai tem mais 5 irmãos. E minha mãe é um de 7. O lado do meu pai, a gente é maior, eu acredito, de primo. Eu acho que nós somos uns 14 ou 16, alguma coisa assim. Pode até... Só que daí tem o mais velho... A mais velha é Maide. Eu acho que ela... Eu acho não, com certeza ela já tem 40 ou mais. E o mais novo é Guilherme. Guilherme eu acho que tem 5 anos. Pois é. E aí... Só que daí, por exemplo, tem a Fafá, minha prima, que também mora aqui na Inglaterra. Ela é 5 anos mais velha que eu.
Aí, eu acho que a gente teve, tipo assim, de Maide até mim, nós somos 5. E aí tem 2 anos entre cada. Tipo assim, tem de 2 em 2 anos. Acho que até chegar a mim. Mas o meu rolê, eu cresci em Missões. Então, eu tava, tipo assim, eu ia explicar a minha família, mas eu tava sempre longe. Então, a gente se via no final do ano. Eu acho que meus primos eram muito legais comigo, mas a gente não cresceu perto. Do lado da minha mãe, é a única prima da minha idade. Ela foi a primeira, eu sou a segunda, do lado da minha mãe. Nós duas de 93. Então, eu nunca tive muito... história com primo, com vô. Eu queria, assim. É uma coisa que me deixa triste, assim, que eu não tenho. Por mais que a gente se ame muito quando a gente se vê é muito bom, mas eu não tenho, tipo assim, memórias. Eu fiz com essa minha prima de 30 anos depois que a gente ficou adulta, que a gente viaja juntos, essas coisas, mas. Acho que hoje eu não tenho tanto contato com os meus primos. Mas quando criança, era muito tradição, tipo, passar Natal, virada do ano, todas as férias de escola, a gente sempre ia passar tempo na casa dos meus avós. Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. E aí, perdi minha linha de raciocínio. Contato com os primos, final de ano, ia pra casa da avó. Que eu mais hoje não tenho muito contato. Eu realmente perdi real pra onde que eu tava indo. Mas eu não tenho mais tanto contato. Tá. Nós éramos os únicos que estavam sempre viajando, mudando de lugar. O resto da minha família sempre esteve mais onde até tava. Hoje? Até hoje. A família lá da minha mãe, eu diria que todo mundo tá praticamente ali no Rio Grande do Sul. É só minha mãe que tá fora do Rio Grande do Sul. Qual foi a última vez que tu foi lá? Foi dezembro de 2023. Você foi lá? Foi recente, que bom. Eu fui. Aí eu vi os meus avós, vi todos os meus tios, vi todos os meus primos. Foi muito bom. Quer dizer, do lado da família da minha mãe, né? E aí, a família do meu pai, os meus avós moram no Pará. Eles vieram visitar a gente, vieram ver a gente. E aí, eu tenho do lado do meu pai um tio que mora na Serra Gaúcha, com minha tia, meus primos. E aí, meu outro tio mora também em Cuiabá, no Mato Grosso. Aí tem meu primo e a esposa dele. Aí minha irmã, meu cunhado também mora em Cuiabá. Mas é tipo assim, um pouquinho no Mato Grosso, meus avós no Pará e o resto todo mundo no Rio Grande do Sul. A galera não tá muito distribuída, não. Os meus... meus pais costumavam ser apelidados de ciganos. Porque a gente mudava muito. Então, em comparação com o resto da família, a gente tava sempre mudando. Sempre indo pra um estado diferente, uma cidade diferente. A gente pode falar disso, tem um episódio sobre isso. Pois é, porque você com missão e eu com os meus pais que gostam de uma mudança. Podia. Eu nem sei quanto tempo faz que a gente tá conversando, mas eu acho... por isso que eu tô meio tipo, gente... então vamos... você tá de... Deu 40 minutos. Deu? Então, olha só, a gente conseguiu encher, tipo, meia hora praticamente de Bluey. E é isso, vão assistir Bluey, tá no Disney Plus. Se vocês tiverem oportunidade. E eu acho que deve estar no YouTube também, dá pra achar. Com certeza deve ter. É muito bom. E eu acho que vale muito a pena. Com certeza. Não só se você tem filhos. Um pouco aleatório, se você é tio, né? se você é padrinho, se você é madrinha. Se você tem uma criança na sua vida, vale a pena assistir. Joyce, assiste Bluey. Joyce assiste a gente, tá? Joyce é minha amiga. Beijo, Joyce. E ela falou que ela junta os episódios porque ela acha que acaba muito rápido. Então... Vocês assistiriam 2 episódios por semana? Avisa que a gente vai ter tempo pra fazer isso. Eu acho que até julho, talvez não. Não, até talvez porque... depois de agosto, setembro, talvez a gente possa... Daqui 15 dias eu viajo e fico... Tipo 1 mês fora. Quase. Você vai me abandonar? Caraca, as crianças... Não vou Não, mas eu volto. Tô brincando. Caraca! E com isso a gente termina esse episódio, porque a gente vai conversar agora. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.